E aí, pessoal, agora nós vamos para o nosso segundo vídeo desse formulário, né, desse PET, que é o PET 4, que é o PET, a semana 4 do PET 5, tá? Perdão. Então, para esse vídeo, nós vamos ver a importância dos ecossistemas, tá? Então, o que é um ecossistema? É um conjunto de organismos que vivem em um local e interagem entre si com o meio, formando um sistema estável, tá? Então é aquele conjunto de organismos que vive ali e se relaciona, se interage de forma sustentável. Cada ecossistema é formado por várias populações de espécies diferentes, constituindo assim uma comunidade, né? Você nunca vai encontrar um único tipo de planta, um único tipo de animal no local. Sempre vai ter vários tipos de plantas e animais que dependem um do outro, tá? Para sobreviverem. Ou eles vão se alimentar, ou eles vão ter um convívio em que um ajuda o outro, né? Então, a floresta amazônica, com todas as suas plantas, animais, climas, tipos de solo e rio, formam um ecossistema, tá? É um ecossistema, tem todos esses aspectos aí que formam esse agrupamento, né? Então, mas também um pequeno jardim, um aquário, um lago, também formam ecossistemas, uma vez que neles há organismos vivos interagindo com o meio ambiente. Até mesmo, pessoal, uma gotinha d'água pode ser um ecossistema. Por quê? Ali pode ter centenas, milhares de micro-organismos vivendo ali. Bactérias, protozoários e outros seres vivos que estão ali. E que são seres vivos que existem ali e estão vivendo ali, né? Então aqui nós temos uma foto da floresta amazônica, né? É um ecossistema gigantesco. Mas nós temos também um jardinzinho, como todo mundo tem em casa, muita gente tem em casa, que é também, né? Ah, mas só tem essas plantinhas, essa grama ali, é um ecossistema? Porque se você for ver, se você procurar, você vai encontrar. Na terra vai ter minhoca, vai ter formiga, vai ter outros animais, outros insetos, às vezes pode ter até um animal, né? Um passarinho que vai ali comer, ou faz um ninho na árvorezinha. Dependendo do lugar, pode aparecer até pequenos animais como algum mamífero, né, um ratinho, algum outro bichinho. É um ecossistema, tá? É formado por vários seres vivos, tá? O ecossistema ele tem dois componentes básicos, os bióticos e os abióticos. Os bióticos, os componentes bióticos de um ecossistema são os seres vivos, né? Então lá, as plantas, os animais e os micro-organismos, que são as bactérias e outros seres minúsculos, né? Esses podem ser divididos em dois grupos, os autotróficos e os heterotróficos. Os primeiros produzem seu próprio alimento através da fotossíntese ou quimiossíntese, que é o caso, por exemplo, das plantas, né? Que elas pegam a luz do sol e produzem seu alimento através da luz do sol e da água, né? E os heterotrófitos, que é os consumidores e decompositores. Então você coloca um animal que consome o outro, né? Por exemplo, um pássaro que come uma minhoca, né? Ou um esquilinho que come a fruta de uma árvore, né? É um consumidor. Decompositor é aquele que aproveita aquilo que já morreu. Então, uma minhoca pode ser um decompositor, porque ela come aquilo que está na terra, né? Uma formiga, né? Que também consome seres que morreram, ou pode caçá-los também, entre outros, né? Os componentes abióticos são aqueles que não estão vivos, né? Fatores não vivos. Então, a luz do sol, a temperatura, os nutrientes do solo, o próprio solo e a água, tá? É aquilo que não está vivo, mas que está presente ali e que permite que que exista a vida ali, ó. Apesar de não darmos muita importância a eles, quando pensamos em ecossistema, eles são essenciais para a sobrevivência. Como é que uma planta vive sem a luz do sol? Como que um animal vive sem beber água, né? Como que a planta vive se ela não consegue retirar os nutrientes do solo? Então, eles são extremamente necessários. Dentre esses componentes, podemos destacar a radiação solar, que permite o processo de fotossíntese, né?
e a água é a temperatura que tem também a importância na sobrevivência. E aí nós também podemos dividir os ecossistemas em dois tipos, aquáticos e terrestres. Os terrestres são florestas, desertos, campos, savanas, né? Tudo aquilo que está na superfície da terra. E aquático, tudo aquilo que está na água. O próprio nome já diz, né? São rios, mares, oceanos e lagos, tá? É bem tranquilo. São dois tipos de ecossistemas: aquáticos, que estão na água, terrestres, que estão na terra. Os ecossistemas podem ser observados em diferentes escalas. O maior ecossistema existente é a própria biosfera, ou seja, toda a vida que existe no nosso planeta, tá? O nosso planeta como um todo é um ecossistema, do qual nós, seres humanos, fazemos parte. Por quê? Nós somos seres vivos. Nós também temos participação no meio natural, né? Corresponde a todos os locais do globo que existe vida. Outro exemplo são as florestas tropicais, que se destacam por sua grande diversidade, como é o caso da floresta amazônica, a Mata Atlântica, né? As matas que nós temos aqui na nossa região são Mata Atlântica. Então, são em grande escala, são ecossistemas que se expandem por centenas de quilômetros, às vezes até milhares de quilômetros, né? Mas nós também vamos ter aqueles que são muito pequenos, que estão em escala pequena, locais, né? Como eu disse para vocês, uma gota d'água, um pequeno jardim, né? A pracinha do seu bairro, que tem ali uma grama com as arvorezinhas ali, é um ecossistema, tá? Então aqui, ó, só para ficar mais fácil da gente entender, ecossistema, o que é? Conjunto de comunidades que vivem no local e interagem entre si com o meio ambiente. Ele é estável, equilibrado e autossuficiente, não depende de agentes externos para se manter. É formado por componentes bióticos, que são seres vivos, e abióticos, que são aqueles sem vida, luz, água e solo. O ecossistema, também nós temos a biosfera, que é o conjunto de todos os ecossistemas. Todos eles juntos formam a biosfera. Nós temos ecossistemas em pequena escala, né? Como é, por exemplo, no caso de uma pequena lagoa, né? Ecossistemas também podem ocorrer em pequena escala, como num aquário que contenha plantas, peixes e algas. Você não precisa ficar lá trocando a água e tudo mais. Uma única planta de uma floresta pode ser considerada um ecossistema, tá? Uma árvore está lá no meio da floresta, porque nela pode ter vários animais que convivem ali, seres que vivem ali, plantas que também se agarram a ela e tudo mais. É importante entender que todos os ecossistemas estão interligados e, portanto, existe a troca de matéria e energia entre eles, independente do seu tamanho. Então está tudo relacionado, e aí forma a biosfera, como a gente viu. Cada ecossistema, mesmo que pequeno, é importante para garantir o equilíbrio. Por quê? Se você retira uma coisinha, um ecossistema, uma pequena parte, você vai causar um desequilíbrio no todo, porque está tudo interligado. Por isso que é tão importante preservar a natureza, cuidar daquilo que é natural, né? As florestas e outros ecossistemas são críticos, ou seja, são muito necessários para o armazenamento de carbono, porque a planta, quando ela faz o processo ela absorve o oxigênio, o gás carbônico, e libera o oxigênio no processo da fotossíntese. Perdão, me deu branco. No processo da fotossíntese, a planta ela absorve o gás carbônico e libera o oxigênio, que nós, seres vivos como nós humanos, precisamos para viver. Eles protegem a biodiversidade, abastecem, é importante para o abastecimento de água, porque sem a cobertura vegetal, o solo não absorve a água e ela vai se perder. Mitigação de riscos ambientais, porque se tem vegetação, é mais difícil ter deslizamentos, por exemplo, enchentes. Adaptação a mudanças climáticas, né? Já é comprovado, quanto mais desmatamento, maior a temperatura do planeta. E a manutenção do bem-estar de comunidades locais e povos indígenas, porque eles dependem do meio ambiente para sobreviver, né? O Brasil, em si, abriga uma ampla diversidade de ecossistemas devido às diferentes condições climáticas e condições de solo no seu território. Entre eles, o maior do mundo, que é a floresta amazônica, como a gente falou. O país ainda possui ecossistemas como a Mata Atlântica, que abriga de 1 a 8% de espécies da fauna e flora do planeta,
e o cerrado, que além de dispor de um grande valor paisagístico e recreativo, garante o equilíbrio ecológico. Os ecossistemas brasileiros são responsáveis por 1/3 da biodiversidade do planeta, tá? Então nós temos aqui, pessoal, esse gráficozinho mostrando para nós a biodiversidade, que é o total de seres vivos da superfície terrestre, está sendo ameaçado pela perda de habitats, porque nós destruímos aonde as florestas, as matas e tudo mais, pela poluição do ar, poluição das águas e tudo mais, por espécies invasoras. Por quê? Se você coloca um animal que não é daquela região, ou uma planta que não é daquela região, ali naquele lugar, ela vai se multiplicar sem controle. Por quê? Ela não tem um predador, tá? Então, aqui na nossa cidade, vocês já devem ter visto falar, é muito comum a gente ver aqueles caramujos, caramujo africano, que é um grandão preto. Ele não é uma espécie daqui, ele é da África. Teve pessoas que pensaram que poderia trazer ele para criar para ser consumido, tá? Só que ele não pode ser consumido e dispensar de qualquer forma. E ele se multiplicou, ele não tem predadores aqui no Brasil e causa doenças e destrói plantas e animais que tem aqui na região, tá? Sobre exploração, excesso de explorar, usa demais os recursos naturais. E está sendo protegido pela preservação dos habitats, a recuperação daqueles que foram destruídos, né? Tem muitos lugares que eles fazem. Reprodução em cativeiro de espécies animais que estão em período de desaparecerem, né? No caso, por exemplo, imagino que a maioria de vocês, se não todos, já assistiram aquele filme Rio, que tem as ararinhas azuis. Na natureza não existem mais. Os únicos que existem estão em cativeiro, estão sendo reproduzidos em cativeiro. Não existe mais na natureza, tá? Assim como vários outros animais. Capturas limitadas, tá? Só fazer captura quando tem a quantidade e ainda assim limitar o quanto. Por exemplo, o caso da pesca, né? Você só pode fazer uma certa época do ano e você só pode pegar certo tamanho de peixe e tudo mais. Controle de predadores, né? Se você está tendo um predador em excesso, ele está causando um desequilíbrio, você retira alguns, você mata alguns para controlar, né? Pode acontecer. E incentivo econômico para proteger essas árvores, certo? Então, pessoal, para essa semana são essas duas matérias, tá? Assistam com atenção então os 2 vídeos e façam com atenção as atividades, tá? Um abraço para todos, fiquem com Deus, até mais.